escrito no coração. Neia se curvou sobre os pedaços de papel e se xingou. Como você vai fazer isso? Você é uma escudeira, a um passo de ser uma camponesa? Como você pode escrever para um deus? Ela reclamou em voz alta, e olhou para as marcas de tinta inúteis, que suas mãos inúteis haviam feito, amando de seu cérebro inútil. Como posso ser boa o suficiente para isso? Como? Ela perguntou à paisagem indiferente ao seu redor. Ela quebrou a pena em frustração e jogou-a de lado. Preguiçosamente, ela olhou por cima do ombro para o horizonte que estava deixando ao longe. Na estrada de terra havia pelo menos 20 penas que ela podia ver. Eu juro, terei que mandar batedores voltarem e coletarem isso, ou serei descoberta apenas seguindo o rastro de penas quebradas. Ela conseguiu dar uma risada amarga e frustrada de suas próprias fraquezas e tirou outra de um barril cheio delas. Ela a tocou com a língua, cruzou as pernas, mergulhou na tinta e tentou novamente. O que o rei feiticeiro diria sobre crianças? Ele matou aquela. Mas ele tratou o corpo com tanta gentileza. Este não é um ato de alguém que, quem iria? Neia cerrou os olhos. Nunca diga isso de novo. A voz furiosa ecoou em sua cabeça, e ela sentiu uma rachadura em seu rosto que a fez cair de volta para o batente da porta. Era como se tivesse acontecido no outro dia, e não há 10 anos ou mais. Os golpes das mãos de sua mãe doíam ainda mais, não porque a surra em si doía, mas porque era sua mãe fazendo isso. Como posso colocar isso? Traidor da confiança e do coração, é a mãe que bate na filha, é o pai que bate no filho. Guie com gentileza, razão e bondade de coração quando eles são pequenos, que quando você está velho e fraco, as mãos deles repousam gentilmente sobre você. Neia cerrou os dentes. Ele diria isso? Algo assim? Provavelmente melhor. Ela freneticamente rabiscou e traçou seu embaraçoso fracasso. Como escrevo um livro para um deus, sem a sabedoria de um? Ela fez a pergunta ao cavalo à sua frente. Ela olhou para o papel amassado à sua frente, todo amassado e sem valor, como meus esforços até agora. Ela reclamou, mas pegou outro pedaço de papel em branco para tentar novamente. 4 horas depois, ela não tinha uma palavra que não considerasse um esforço desperdiçado, e de qualidade inferior, como foi evidenciado pela pilha de papel ao seu redor, e o rastro de penas quebradas espalhadas por dúzias de milhas. Foi na 5ª hora que ela notou alguém olhando para ela. Ela ergueu os olhos de seu papel e olhou para a cavaleira de cabelos ruivos ao lado de sua carroça. Scanna, por que você está olhando para mim? Neia perguntou com uma sobrancelha levantada. Desconforto brotou no olhar focado de olhos tão verdes quanto a grama da primavera. Não é, nada. Estou apenas impressionada, senhora. A linha de frente respondeu enquanto olhava para a maneira como seu líder se sentava, meio enterrado sob esforços fracassados. O fracasso não é impressionante. Neia murmurou e olhou para o fracasso que a cercava. Qualquer um pode falhar. Scanna montou em seu cavalo e olhou para frente, cavalgando ao lado daquela que morreu e voltou como a voz de seu Deus. O silêncio foi, para a surpresa de Neia, menos constrangedor e mais reconfortante. Como se a mulher não se importasse. Isso ajudou a papa estressada a relaxar. Finalmente, Scanna disse algo: é verdade. Qualquer um pode falhar. Mas não é qualquer um que pode fazer isso. Ela acenou arrogantemente com a mão sobre a massa de papéis amassados e penas quebradas que ocasionalmente rolavam ou deslizavam para fora da carroça. O quê? Falha muito? Neia perguntou sarcasticamente. Scanna deu a ela um sorriso cativante. Não, senhora. Continuar a tentar depois de tantos fracassos. Não é de admirar que você tenha feito seu nome e conquistado o favor de um deus. A maioria das pessoas teria desistido rapidamente, algumas teriam tentado algumas vezes apenas. Mas você superará os estudiosos para obter uma única página perfeita. Só queria dizer que estamos orgulhosos de segui-la, senhora. Neia deu um pequeno e raro sorriso para a charmosa e agradável cavaleira. É gentil da sua parte dizer isso, soldado. Mas você sabe, eu prefiro eventualmente acertar, e não estou tendo muita sorte. Alguma sugestão? Scanna jogou a cabeça para trás tanto que quase caiu do cavalo. Senhora, sou boa em algumas coisas. Sei dançar, sei brandir uma espada, sou uma cantora aceitável, sei beber, sei cavalgar, me esconder e transar. Você quer conselhos sobre como escrever o que um deus quer escrito? Pergunte a outra pessoa. Não posso ajudá-la com isso. Ela conseguiu dar um sorriso autodepreciativo e então assumiu um ar mais profissional quando um assobio perfurou o ar. Perdoe-me, senhora, mas é melhor eu ir para a frente e ver o que eles precisam. Boa sorte.
Neia sentou-se, estupefata por um momento. Isso é brilhante! Ela exclamou e pulou do carrinho e correu para a frente, onde Cese estava substituindo-a enquanto ela escrevia. Cese, você pode chamar Lord Sebas. Estou precisando de ajuda com uma tarefa de Sua Majestade. Cese olhou para a escudeira diminuída e deu um pequeno aceno de cabeça que indicou a Neia a grande profundidade de seu entusiasmo. Neia estava sozinha. A noite a cobriu como um cobertor e a deixou feliz. Tão feliz quanto ela tinha sido capaz na maior parte do tempo. Sentou-se sob a sombra de uma árvore como se puxasse outro manto de escuridão sobre si mesma e observou seus soldados rindo e bebendo entre as chamas, a maioria deles com outros mercenários ou mercadores. Isso a fazia feliz. Porque isso significava que ela tinha trabalhado bem. Eles estão seguros. Eles estão felizes. Eles são fortes. Como posso contar todas as coisas que devem ser ditas, nas palavras que fariam meu Deus, meu Senhor, o único rei de que preciso ou quero, orgulhoso do meu trabalho? Ela sentiu como se estivesse olhando para algum artefato misterioso e não tivesse palavras para descrevê-lo, mas sabia que essas palavras precisavam existir para que o mundo do qual fazia parte tivesse um futuro. Eu devo trazer a sabedoria dele, ou nós apenas viveremos pesadelos uma e outra vez, mais cedo ou mais tarde. Ela mordeu o lábio e sentiu os pés tremerem sob as pernas cruzadas. Parte dela queria se juntar a eles, mas eles não eram seus amigos. Eles eram camaradas de certa forma, mas sempre havia uma distância que nunca poderia ser transposta entre o comandante e o comandado, uma lacuna sobre a qual nenhuma ponte poderia se estender sem se destruir. Foi aquela dor por mais, e pelo que ela não poderia ter com eles, se eles teriam o que tinham agora, que ela sentiu profundamente quando o portal se abriu e Cese voltou. Neia se levantou o mais rápido que pôde e abraçou impulsivamente o único amigo que ela tinha. Bonitinho. Cese disse, e colocou um adesivo na testa de Neia. Ela voltou para as chamas e seguiu sua companheira, sua camarada, através do portal, e perdeu o olhar distante de olhos verdes brilhantes além das chamas. Quando Neia chegou do outro lado, ela se encontrou no paraíso. Móveis ricamente estofados com tons vibrantes de verde e azul. Móveis ornamentados de madeira escura que faziam o palácio de Oburns parecer a cabana toscamente decorada de um camponês na floresta. Na parede, pinturas de mestres de outro mundo decoravam os cantos mais distantes de seus aposentos e exibiam o potencial humano no seu melhor. Quão maravilhosa é a casa de um deus! Neia disse com admiração ofegante. Sebas estendeu uma mão amiga, mantendo a outra atrás das costas como sempre fazia. Neia hesitou por apenas um momento, então pegou e apertou com firmeza. Sebas, meu professor, e se eu pudesse ter a honra da palavra, meu amigo? Ela olhou para cima para aquela expressão digna e cavalheiresca, e quando suas mãos tremeram e o mordomo de aço segurou a dela, ficou claro para ela que ele estava segurando seu poço de força para protegê-la. Essa é uma palavra não usada levianamente, nem é baraja, mas é uma que eu acredito, depois de um ano de treinamento e sua devoção abnegada ao meu Senhor, que tenho o prazer de usar. Ele inclinou a cabeça para ela educadamente e por um momento, Neia sentiu um lampejo de inveja por Tuari. Não é exatamente meu tipo, mas, ainda assim. Neia manteve o sorriso confuso em seu rosto quando Sebas cumprimentou Cese e acenou com o braço para uma porta aberta à direita. Venha, junte-se a mim, minha esposa sairá momentaneamente, ela está quase terminando de cozinhar. Sebas disse enquanto liderava o caminho. Eles se encontraram em uma mesa confortavelmente grande, adequada para 8 a 10 pessoas, lindamente envernizada para brilhar e decorada com um candelabro de prata que continha 3 altas velas brancas em forma de espiral que queimavam com fracas chamas azuis. Neia e Cese sentaram, assim como Sebas, e Neia imediatamente falou. Estou tendo problemas, Sebas, você conhece a ordem de Sua Majestade, não é? Sim. Ele acariciou sua barba enquanto falava, uma grande honra para qualquer um, particularmente um ser humano. Neia abaixou a cabeça humildemente. É. E da mesma forma, para falhar com ele, eu não suportaria a vergonha de tal coisa. Especialmente com isso. E ainda assim isso é o meu trabalho, eu olho para ele e vejo como uma pilha de palha mofada. Você está se comparando ao nosso Senhor. Isso criaria decepção para qualquer um. Sebas respondeu com sua costumeira confiança, então Tuari surgiu segurando uma grande bandeja de prata com abundância de ensopado e pão para todos. Perdoe a refeição simples, meu marido gosta de fingir que meus esforços têm mérito. No entanto, fiz o possível para não torná-lo um mentiroso hoje.
Ela deu um sorriso autodepreciativo quando a bandeja foi colocada entre eles. Eu sou uma mulher simples, Tuari, se eu tenho comida, e não tenho que comer enquanto estou fugindo de demônios, eu estou feliz. Ela deu o sorriso mais encantador que pôde, mas Tuari mal encontrou seus olhos. A dor familiar era quase imperceptível na companhia de Cese, como sua amiga apontou. Ela trabalha muito. Come muito. Vai ser bom. Não há mais negócios por enquanto, primeiro comemos esta refeição maravilhosa, depois bebemos, depois, trabalhamos. Meu criador, ele sempre disse que trabalhar durante uma refeição estraga os dois, e ela trabalhou muito bem para fazer isso. Sebas disse sabiamente enquanto Tuari estava ao lado dele e servia o vinho. Não foi difícil sentir o calor que cresceu entre eles em seu gentil elogio. O doce espirrar do líquido escuro deixou Neia com tanta sede quanto o cheiro saboroso de carne fresca cozida em caldo grosso e escuro a deixou com fome. Pela próxima hora, ela estava feliz. Sebas provou à mesa de jantar que ele era mais do que um mordomo meramente educado e perfeito, mas um anfitrião envolvente e encantador. Sua esposa, embora raramente encontrasse os olhos de Neia por mais de um momento, revelou um tipo de humor astuto e discreto que combinava bem com a secura de Cese, e contrastava bem com a ousadia de Neia. Mas as velas contavam a passagem do tempo, e até mesmo o copioso apetite de Neia tinha seus limites, enquanto pão, ensopado, e vinho, ela podia consumir. E quando terminou, Tuari levantou-se para limpar a mesa. Querido, eu vou. Sebas começou apenas para a mão de sua esposa cair sobre seu ombro. Você tem trabalho a fazer. Aceitando a terna afeição ali contida, voltou-se para seus convidados. Você queria ajuda para entender a sabedoria divina, não é? Sebas perguntou retoricamente, para ser atendido pelo aceno vigoroso de Neia. Sim, eu não me importo muito em pedir ajuda, não é algo que eu tenha feito muito. Mas isso é diferente, isso é importante. Ao terminar de falar, Neia se inclinou sobre a mesa com os olhos arregalados e cruzou as mãos como se estivesse rezando. Você conheceu um dos seres supremos, os melhores e melhores amigos de Lord Ains, seu criador. Certamente você deve ter aprendido algo dele que eu posso entender. A urgência desesperada de seus olhos era quase cativante. Então é isso que é, ver a devoção crescida em vez de feita. Não é de admirar que meu senhor a valorize tanto. Ele bate como um tambor de guerra, eu me pergunto até onde ela vai se esforçar no final. Foi um ponto de leve curiosidade e orgulho significativo em seu senhor, descobrir o que estava sentado à sua frente. E foi isso que o levou a falar de seu criador. Sebas abriu um sorriso irônico e raro, à vontade dentro de sua casa e com a companhia presente cruzou suas próprias mãos juntas, entrelaçando seus dedos como Neia fez, e orou a seu Criador por sabedoria antes de responder a ela. A sabedoria insondável daquele que ficou, que incorporou todos os 41, eu não posso começar a tocar. Mas eu ouvia frequentemente Lord Toutme quando ele e Hubert conversavam, ou mais frequentemente, discutiam. Eu posso dizer a você algo sobre isso. Se isso ajudar, eu poderia providenciar para que os outros falem com você, se você desejar. Por favor, faça. Farei qualquer coisa para ter sucesso. Neia respondeu com a calma e determinação de um gladiador entrando em uma arena, determinado a sair ou ser arrastado para fora. Muito bem. Lord Toutme, na verdade é aquele que trouxe Lord Ains junto com seus companheiros, ele tinha um ditado: ajudar os fracos é bom senso. Ele valorizava a justiça, a amizade e a sabedoria. Ele me criou para incorporar essas qualidades, embora eu possa ser apenas uma sombra para sua montanha. Ainda assim, faço o meu melhor. Lord Toutme enfatizou a justiça. Certa vez, ele viu um homem envolvido em uma luta contra 5, e então ele interveio, transformando-o em 5 contra 2. Mas quando ficou apenas um oponente, Lord Toutme deu um passo para o lado. Agora é justo. Foi tudo o que ele disse e deixou a luta continuar. Aquele que ele ajudou, ganhou a luta. Neia perguntou curiosamente enquanto rabiscava notas furiosamente. Não sei. Sebas balançou a cabeça lentamente. Lord Toutme não diria. Ele estava discutindo com Lord Hubert na época e quando essa pergunta foi feita, meu criador apenas disse que isso estava perdendo o ponto da história. Neia fez beicinho. Eu suponho que seria, mas ainda assim. Sebas manteve seu pequeno sorriso de avô, eu me pergunto como acabou também. Mas quando eu olho para trás agora, acho que havia um ponto mais profundo, que às vezes temos que viver sem saber exatamente o que queremos, ou talvez não conseguir o que queremos, desde que consigamos o que precisamos. O rosto de Neia estava vermelho de excitação,
Seus olhos brilhando com confiança e felicidade irrestritas, ela bateu sua pena. Entendi. Eu finalmente entendo. Cada um dos 41 seres incorpora algum aspecto da divindade sob o único Deus. Portanto, para servir adequadamente à sua vontade pretendida, devo aprender com os fragmentos de sua sabedoria deixados para trás em vocês, suas criações. Talvez. Ela baixou os olhos. Lord Sebas, posso propor algo, implorando seu perdão por isso se ferir você? Neia perguntou gentilmente. Sebas perdeu o sorriso e seus olhos focaram no pequeno humano à sua frente. Prossiga. Ele disse timidamente, movendo-se ligeiramente em seu assento, saboreando a doce distração do som de sua esposa lavando a louça atrás dele. Talvez seja por isso que eles se foram. Eles vieram para criar você, para incorporar sua sabedoria de uma forma que nós, meros mortais, meros seres indignos que nunca podem ser tão bons, podemos entender. Talvez seja por isso que eles partiram. Porque eles fizeram o que deveriam fazer. Eles criaram você para nos mostrar o caminho em todos os seus aspectos, para que pudéssemos viver sob seu líder e prosperar. A voz de Neia estava animada, alta e as lágrimas molharam seus olhos. Ela também não estava sozinha. Sebas fechou os olhos lentamente como se fosse dormir. Lord Toutme, ela poderia ter tropeçado na verdade, seria possível. É por isso que fomos feitos, não apenas para servi-lo, mas para representá-lo. Você poderia ter previsto isso? Ele se perguntou, era uma resposta poética tão bonita. Sim, ele poderia. Resolveu fazer mais do que ajudar, e uma gratidão suprema à pequena escudeira brotou em seu coração. Sim, isso tem um tom de verdade, um que eu nunca tinha imaginado. Talvez seja por isso que eles partiram. Não porque nós falhamos, mas porque eles tiveram sucesso. Foi apenas um sussurro, um pequeno sussurro em seus lábios, mas foi o pensamento mais bonito que ele teve nos anos desde que chegou ao novo mundo. Ele se levantou e curvou-se profundamente para o humano de olhos lacrimejantes. Nunca poderei agradecer o suficiente por isso, nem a Baraja. Eu não fiz nada que você deveria me agradecer. Você salvou minha vida contra remédios, você me ajudou a ficar mais forte. Você me ajudou a transformar minha fraca inovação em algo incrível. Neia se levantou e curvou-se profundamente. Há coisas piores para se discordar do que qual de nós deve ser mais grato ao outro. Sebas comentou gentilmente enquanto eles se endireitavam. Agora, eu já informei aos outros sobre o seu pedido, e os outros guardiões concordaram em falar com você em suas próprias áreas. Vá até eles na ordem que quiser, mas, deixe-me manter o que você disse, para mim mesmo. Só por um momento, quero saboreá-lo antes de compartilhá-lo. E suponho que você queira suas palavras não filtradas, não aquelas guiadas por alguma influência sua. Sim, claro, obrigado, Lord Sebas. Mas quem devo visitar a seguir? Neia perguntou enquanto se virava para ir embora. CZ, leve-a para Demiurgo. Sebas disse com confiança e sem hesitação. Como você quiser. Ela respondeu enquanto se levantava. Alguma coisa que eu deva saber? Neia perguntou pensativa. Ele não gosta muito de humanos. Mas ele tolera, porque você passou no teste de lealdade. Sebas respondeu, e Neia abaixou a cabeça com o aviso tácito que, em sua mente, não era necessário. Nenhum humano pode vê-lo como eu o vi, ainda não, mas um dia, farei com que vejam. Eu farei com que todos vejam. Mesmo que eu tenha que arrastá-los para sua grandeza. Neia pensou, e se dirigiu para a porta. Alguns minutos depois ela estava batendo na porta do escritório de Demiurgo. Entre. Demiurgo respondeu de dentro. Neia entrou, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se curvou para ele. Meu testador. Obrigada. Obrigada. Demiurgo disse, pego, pela primeira vez, desprevenido. Pelo que você fez, recentemente. Neia respondeu, ainda inclinada para a frente. Ah, isso? Tudo o que eu fiz foi dizer para você se matar. Quer saber a verdade, Neia Baraja? Demiurgo disse por trás de sua mesa com as mãos espalmadas e abertas na superfície lisa e escura. O que é a verdade? Neia perguntou com interesse repentino. Eu esperava que você falhasse. Na verdade, os outros guardiões estavam todos observando você, e não havia um único guardião que esperasse que você tentasse continuar com isso. O pool de apostas tinha alguns para uma tentativa falsa, alguns para tentar se defender com medo, outros apenas para fugir. Mas nenhum de nós poderia imaginar que você ficaria histérica tentando tirar a própria vida daquela maneira. Isso doeu. Neia conteve o estremecimento.
Então, eles simplesmente acreditaram em mim. Não. Mas você fez algo que os humanos não costumam fazer. Você surpreendeu a todos nós, inclusive a mim. Isso chamou minha atenção para você, humano. Isso só redobrou desde sua recente missão. Demiurgo cruzou as mãos e descansou o rosto nos dedos. Obrigada. Neia disse sinceramente e lentamente se endireitou. Isso pode não funcionar a seu favor, você sabe. Demiurgo comentou de passagem, seus olhos cristalinos focados intensamente em sua expressão. Se funcionar a favor de meu senhor, isso é suficiente. Neia comentou de improviso. Então isso não mudou. Demiurgo observou mentalmente. Mas falando sério, você queria saber sobre Lord Hubert. A voz de Neia estava cheia de paixão, mas ela manteve o tom o mais uniforme que pôde enquanto pegava os papéis e se aproximava da mesa onde Demiurgo ainda estava sentado. Sim, se eu puder aprender um fragmento do que você aprendeu com seu Criador, talvez eu possa transformá-lo em algo que todos aqueles como eu possam vir a entender. Então suas palavras sagradas podem moldar o mundo em algo digno de pertencer ao divino. Ambicioso. Mas o que faz você pensar que está à altura? Demiurgo exigiu com uma ferocidade repentina em sua voz. Eu não sou. Neia disse, e ficou bem na frente de sua mesa. Ela jogou o papel em branco na frente dele e se inclinou para o guardião que a havia testado. Eu, não, sou boa o suficiente. Eu nunca serei, eu poderia viver 10.000 anos, ler toda a biblioteca 100 vezes, e nunca, jamais ser boa o suficiente. Você não precisa me dizer isso, Senhor Demiurgo. Eu nunca vou medir em poder ou força ou velocidade ou sabedoria até mesmo para o mais fraco dos guardiões divinamente criados de Lord Ains. Mas evidentemente é por isso que tem que ser eu. Seu desprezo pela minha raça está bem colocado. Eu vi o que fazemos, o que somos. Somos fracos, traímos, minha falecida rainha morreu por causa de nossa fraqueza. Fraqueza pela qual nós éramos responsáveis. Assim que ela estava morta e enquanto ainda lutava contra a invasão, aí já tinha gente se perguntando quem ia conseguir reger as cinzas. Eu sei como você se sente sobre nós, e qualquer humano que não se sentiu da mesma maneira, morreu antes de conhecer outra pessoa. Ela cerrou as pequenas mãos em punhos enquanto Demiurgo ouvia com prazer suas palavras de autocondenação. Mas somos capazes de mais. Somos capazes de lealdade, até você admite isso. Somos capazes de aprender e crescer, pode ser que nunca sejamos capazes de nos aproximar do divino. Mas vamos tentar, e falhar, e tentar de novo, e de novo, e de novo. Nós morreremos, nasceremos e tentaremos de novo. Talvez nunca seremos bons o suficiente, você não precisa me dizer que não serei, mas esse é o porquê meu Deus escolheu este órfão inútil. Porque pelo menos posso falar com os meus. Ela caiu então, lentamente, de joelhos. Neia manteve a cabeça inclinada diante do guardião sádico, mesmo estando perto dele, ela sentiu a malícia como um fogo do qual não se desejava chegar muito perto. Eu imploro, Senhor Demiurgo, ajude-me, não por mim, não pela humanidade, não por você. Mas pelo menos, ajude-me pelo bem de seu Criador, para que um fragmento de seu conhecimento se espalhe entre todos nós. Para que podemos dar um pequeno passo mais perto do cume. Muito bem. Eu concordei, pela causa de Lord Ains, mas como você pergunta em nome do meu Criador também. Demiurgo empurrou os óculos contra os olhos e recostou-se na cadeira. Sente-se, escreva e deixe-me falar sobre meu Criador. Demiurgo recostou-se e formou uma pirâmide com as mãos. Você já falou com Sebas e as visões de Lord Toutme. Se ele era um agente do bem, então meu Criador era o seu oposto. Eles eram os melhores amigos, os maiores inimigos, e acima de tudo, verdadeiros camaradas. Eles discutiam, até brigavam, mas nunca vi nenhum sinal de que eles se odiassem. Sempre achei isso surpreendente, até que entendi alguma coisa. Demiurgo deixou um sorriso deslizar em seu rosto neutro e se inclinou sobre a mesa, tão perto que estava a centímetros de onde Neia estava rabiscando. Ele ficou quieto até que ela olhou para cima e viu que ele havia tirado os óculos, deixando-a ver os reflexos fraturados em grande número ao redor de seus olhos de cristal. O que foi isso, Lord Demiurgo? Ela perguntou, mordendo a língua quando os pelos se arrepiaram em sua pele. Isso foi uma necessidade. Não há limites, mas necessidades. Lord Hubert e Lord Toutme coexistiram tão bem porque Lord Hubert foi movido pelo que ele viu como necessidade. Se algo tinha que ser feito, não havia limites. Neia escreveu, mas não respondeu de outra forma, e sentindo sua dúvida, Demiurgo recostou-se novamente. O que aconteceu foi que um dos 40 foi enganado por um grupo de deuses menores,
Havia muitos seres poderosos no segundo mundo, e quando em grupo, alguns deles sentiram que poderiam desafiar os imparáveis 41. Demiurgo parou quando Neia começou a rir. Alguém pensou que poderia desafiar Lord Ains e seus amigos. Esses deuses menores eram os deuses da estupidez ou da má sorte. Ela deu um tapa na mesa e levou vários minutos para se acalmar, durante os quais Demiurgo só conseguiu sorrir. Talvez, mas eles tentaram, e por acaso, um dos 41 foi levado embora, e eles ameaçaram matá-la até que ela decidisse deixar de existir, se suas exigências não fossem atendidas. Demiurgo observou o olhar confuso, a testa franzida. E quando sua pena quebrou em sua mão, ela olhou para ela envergonhada. De alguma forma, não consigo pensar em uma resposta melhor. Demiurgo pensou, e tirando uma pena de sua mesa, ele a colocou na frente dela. Meus pensamentos é que, evidentemente, eles poderiam pelo menos infligir dor a um dos 41. A resposta a isso dos outros foi indignação. Lord Tote me escolheu o caminho que se esperaria de alguém como ele. E ele liderou o ataque. Isso foi antes que Lord Ains assumisse o comando. Mas Lord Hubert não fez. Em vez disso, ele fez algo que nenhum outro faria. Demiurgo coçou a cabeça. Isso é difícil de explicar. Ele deixou o segundo mundo e fez algo no primeiro mundo. Isso interrompeu a capacidade dos seres hostis de virem para o segundo mundo. Ele disse algo sobre hackear, mas ele não usou o machado como arma, então não tenho ideia se ele quis dizer outra coisa. Independentemente disso, o resultado foi que eles estavam em menor número, e os 41 os esmagaram completamente. Lord Tote me desejava poupá-los com um aviso. Mas Lord Ains, em vez disso, mataram os seres inferiores repetidas vezes, enfraquecendo suas formas já inferiores até que ficaram tão fracos que não desejavam mais existir no segundo mundo e partiram, para nunca mais voltar. Incrível! Neia disse com orgulho, um sorriso selvagem espelhando o do guardião na frente dela. Muito. Lord Ains era a ponte que aqueles dois poderiam cruzar para dar as mãos, se fosse benéfico para Nazarick, se fosse necessário, não havia linhas. Isso é o que aprendi com ele, simplesmente me considero sortudo que meu Lorde me criou para desfrutar da natureza de que fui dotado. Demiurgo saboreou a memória recente de gritos e ficou em silêncio. Neia curvou-se profundamente enquanto se levantava. Isso eu posso entender. Obrigado, Lorde Demiurgo. Vou me certificar de sempre manter meus assuntos em ordem, de modo que, se a necessidade exigir minha vida, estou preparada para que a vontade de Lord Hubert caia sobre mim. Um plano sensato. Demiurgo disse e acenou para a porta. Agora, eu tenho trabalho para terminar, nossa conversa acabou. Ele disse, já começando a ignorá-la enquanto se inclinava sobre suas anotações. Vamos ver, talvez 6 meses antes de ela morrer, de novo. Sorte dela, conseguir se sacrificar 2 vezes por nosso mestre. Ele pensou quando a porta se fechou atrás dela. Neia deixou-se cair contra a parede ao lado da porta e colocou a mão esquerda na cabeça. Isso foi intenso. Sim. Cesê concordou com um pequeno aceno de cabeça que nem Neia conseguiu detectar. Eu não quero estar do lado ruim dele. Neia disse sem fôlego e olhou para a porta de madeira escura. Além de Nazarick para ele, não há outro lado. Cesê disse sucintamente. Entendo. Bem, onde agora? Neia perguntou secamente. Senhora Albedo. Cesê respondeu em seu tom monótono comum enquanto caminhavam pelo longo corredor. Alguma coisa que eu deva saber? Neia perguntou hesitante, como dizer, ela odeia humanos ou, tipicamente. No entanto, particularmente você. Cesê respondeu, e não olhou para Neia enquanto a escudeira olhava para sua companheira com surpresa de boca aberta. Eu? O que eu fiz? Neia perguntou, horrorizada e mais alto do que pretendia quando chegaram a seus aposentos. Eu mesmo respondo. Espere lá fora, Cesê. Albedo disse de dentro de seu quarto. Cesê deu a Neia um longo olhar e esperou ao lado da porta enquanto Neia alcançava a maçaneta, girava e entrava. A porta que se fechou atrás dela parecia uma prisão, e a poucos metros de distância, em uma mesa que valia mais do que alguns reinos, estava um demônio de beleza impossível. Neia curvou-se profundamente, Senhora Albedo. Ela disse, mantendo um tremor em sua voz e corpo o melhor que pôde, e não com sucesso total em nenhuma das frentes. Sente-se. A beldade disse e apontou para uma cadeira. Não havia calor na voz, e olhando para os olhos amarelos felinos, Neia sentiu sua antipatia, focou e se estreitou nela especificamente. Se Demiurgo é generalizado, ela é focada. Esqueça não querer estar do lado ruim dela, eu já estou lá.
Bem, não há como evitar, ela faz o que faz e pensa o que pensa, tudo o que posso fazer é servir a Sua Majestade e esperar o melhor. A resolução tranquila enquanto ela contemplava a ideia de ele dizer que ela tinha feito bem, trouxe um sorriso ao seu rosto que causou uma carranca na própria Albedo. Por que você está sorrindo? Albedo perguntou, ou melhor, exigiu saber. Sua mão estava tensa em torno de uma xícara de chá que valia mais do que 2 resgates reais. Neia não conseguiu conter a felicidade com o pensamento, e isso brilhou nela como uma chama no topo de uma vela no escuro. Não é nada, Lady Albedo. Eu estava com medo de você por um momento, e então me lembrei de algo. Que, talvez se eu fizer bem esta tarefa, Lord Ains vai me elogiar. É um pensamento bonito, e apenas tê-lo, me fez feliz. Albedo tremeu de raiva por meio minuto de silêncio. Você nunca o terá. Como você ousa se aproximar dele, seu inseto indigno? Como ousa tomar seu precioso tempo e tirar sua companhia de mim? Como você ousa? Albedo manteve a indignação em sua cabeça enquanto forçava, e manteve um sorriso no rosto para substituir sua raiva visível. A voz de Albedo era quente como o gelo da tundra no inverno. Seus olhos dourados nunca piscaram, e pareciam crescer para engolir a pequena mulher humana que estava sentada em frente a ela. Então, você quer saber o que meu Criador ofereceria em termos de sabedoria? Tudo bem. Mas antes de começar, entenda isso. Lord Ains decidiu que eu deveria ser a única a amá-lo. Ele fez essa parte de quem eu sou, tanto quanto minhas asas ou meu coração ou meus olhos ou meus seios. Eu e só eu merecia um toque que me transformou naquela que um dia será sua esposa. Se você pensar em desafiar isso, você vai viver o suficiente para saber que você falhou, e então desejar morrer por 1000 anos antes que eu o deixe. Neia estremeceu, e por dentro, seu coração cedeu. Tudo o que ela pôde dizer em troca foi: Senhora Albedo, sou apenas sua serva. Duvido que possa ser mais do que isso, mas apenas para ser isso, ter um bom rei para servir, é sonho suficiente para uma mera escudeira. Apenas ter esta tarefa, é mais uma honra do que eu jamais imaginei. Por favor, apenas me ajude a não falhar com ele. Albedo cruzou os braços na frente de si mesma e puxou as asas ao seu redor como um cobertor. Detalhes. Ela disse sucintamente. Isso era o que meu Criador sabia melhor. Ele era obcecado com as pequenas coisas que moldavam coisas maiores. Lembro-me de uma vez, os seres supremos estavam discutindo sobre a diferença que faria para Nazarick se houvesse apenas mais um pequeno detalhe adicionado a alguma peça de roupa ou à personalidade de um criado. Ele ria junto com eles, mas tirava de seu espaço escondido uma balança. Uma balança? Neia franziu os lábios enquanto escrevia, sua inflexão curiosa, mas de certa forma, ela estava igualmente fascinada por essa beleza à sua frente, poderosa, adorável de se ver, mas também selvagem. O que ela parecia ser e o que Neia reconhecia ser sua verdadeira natureza, estavam impossivelmente em desacordo. Como deve ser ele, aquele que a criou? Neia se perguntou com um fascínio cada vez maior. Sim. Ele o largou e começou a contar os grãos de areia que colocou em uma das tigelas. Ele então fez o mesmo com a tigela oposta. Quando terminou, ele então segurou um único grão de areia em um dedo e disse aos outros: Este grão de areia não é nada, posso jogá-lo em algum canto da tumba e nunca será notado, nunca sentiremos falta, nunca nos afetará de forma alguma. Ele estará presente, mas não importa. No entanto, observe o que acontece quando eu o coloco aqui. Albedo deu uma expressão de orgulho, e querendo ou não, ela estendeu a mão como se fosse seu criador, como se houvesse uma balança para ela trabalhar. E então ela virou o dedo para o lado, como se estivesse deixando cair um grão de areia no lugar. O grão atingiu a pilha e a balança começou a se inclinar, ligeiramente, sim, mas se moveu. Ele adicionou mais, e mais, e mais, um grão de cada vez, e cada vez a balança se movia mais. Ela cruzou as mãos sobre a mesa à sua frente. Você vê, pequeno humano, ele entendeu melhor do que quase ninguém, que são os detalhes que fazem a diferença. Uma única coisa que aparece como nada, reunida com muitas outras semelhantes e colocadas nas condições certas. Isso pode mudar tudo. Talvez seja por isso que ele me fez assim. Porque a diferença entre aparência e realidade pode ser tão grande, e ainda assim pode existir no mesmo espaço. Dúvidas? Albedo perguntou enquanto ela estava fervendo na superfície, enquanto olhava para a vadia rabiscando em um papel. Sim, não, eu entendo, está tão claro agora. Mesmo nós que não somos nada, mortais, humanos, fracos como somos, podemos importar e fazer mudanças, fazer maravilhas, reunidos. Como se estivéssemos reunidos sob a sabedoria de um Deus orientador.
Nós somos os detalhes na obra divina da tapeçaria de Nosso Senhor. Neia bateu com a mão no rosto com um tapa alto. Eu estava certa em vir aqui. Lady Albedo, você realmente é um gênio, e a criação do divino. Ela pulou de pé e se curvou tão profundamente quanto tinha feito para Lord Demiurgo. Espera. Isso é o que ela tirou disso, o que acabou de acontecer. O gênio de Albedo trabalhou horas extras para alcançar as suposições selvagens do diminuto humano, tanto que não ocorreu a ela parar a garota quando Neia recuou sem se virar. Quando ela estava sozinha, Albedo descartou todo o assunto, exceto por uma pequena coisa. Um detalhe, foi tudo o que ele mudou, apenas uma pequena frase e eu me tornei sua para sempre. Ela não conseguiu se sentir bem pelo resto do dia. Neia praticamente caiu nos braços de Cese quando a porta se fechou pesadamente atrás dela. Seu braço passou por cima do ombro de sua companheira, e ela se sentiu mole como um macarrão molhado. Sua cabeça caiu e ela exalou, forte. Obrigado, Cese, ela é mais assustadora que Demiurgo. Ou talvez seja só porque ela não gosta de mim. Valeu a pena? Cese perguntou enquanto puxava Neia a alguns metros de distância. Por Lord Ains, e todos os 41, sim. Neia sorriu enormemente. Como se tivesse vencido uma maratona, mas pagou um alto preço físico. O suor escorria como gotas de chuva por seu rosto enquanto seu corpo tremia e eliminava o medo de seus 2 últimos encontros. Mas, eu preciso de um banho. Não posso ir ver o próximo guardião cheirando a suor e sujeira. Cese ponderou sobre isso enquanto Neia se endireitava. Os banhos estão sendo limpos. O lago. Nadar. Isso seria um prazer maravilhoso. Neia disse ansiosa, e começou a seguir ao lado de Cese. Quando eu era pequena, tinha um lago, mais uma lagoa mesmo, que eu gostava de ir. Na época eu pensei que tinha toda a água do mundo. Hoje eu sei que não é assim. Mas descobri uma coisa interessante sobre isso. Depois que as coisas deram errado com minha mãe, eu costumava ir lá mais vezes. Só para fugir, sabe? As águas eram muito tranquilas, parei de nadar tanto, só porque curti a tranquilidade das águas paradas. Acontece que estava muito longe para eu ouvir alguém. Eu meio que me perdi naquelas águas, não pensei muito na hora sobre porque nunca vi ninguém lá fora. Mas agora, provavelmente fui 2 vezes mais longe do vilarejo do que todo mundo. História da minha vida. Neia se sentiu bem durante todo o caminho até o lago. Quando chegaram, tudo o que ela pôde fazer foi conter a vontade de abrir os braços e correr para a água. Boba, mas ainda sou jovem, posso ser um pouco boba às vezes, especialmente em tempos como estes. Neia se repreendeu e por seus desejos até chegar à beira da água. Ela tirou sua armadura e roupas e caminhou em direção ao lago familiar. Eu amo esse lugar. Ela sussurrou ao sentir o calor da água subindo por seu corpo e lavando o suor. Você ama? Cese perguntou enquanto se agachava na praia. Eu amo. Eu amo a água, as plantas, a brisa, o céu noturno acima. É tudo incrível. Lord Ains deve ter tido alguns companheiros maravilhosos e surpreendentes. Neia disse enquanto se deixava deslizar para trás e flutuar com o rosto para cima e ondulações se movendo para fora dela. O poder de criar tudo isso, seus servos, mesmo os assustadores. É como nenhum outro poder em todo o mundo. Apenas estar aqui parece uma blasfêmia. Neia flutuava junto. Ela fechou os olhos e jogou água nos olhos e sentiu o medo desaparecer com a sujeira. Eu me pergunto se existe algum lugar no mundo que eu possa encontrar como este. Ela suspirou pesadamente. Aposto que não. Aura respondeu de onde ela estava na praia. Os olhos de Neia se abriram de surpresa e ela se virou na água para encontrar Aura Bela Fiora parada atrás de seu irmão, cobrindo seus olhos, enquanto já tinha os olhos cobertos por suas próprias mãos, e corando levemente. Neia se arrastou para a costa enquanto os jovens elfos permaneciam ali tão animados quanto uma estátua. Ela cobriu seu sexo e seios e procurou suas roupas, apenas para descobrir que elas e Cese haviam sumido. Ah! Cese? Minhas roupas! Neia olhou para Aura sem entender e olhando em volta freneticamente. Eu a mandei embora para lavar suas roupas, ela estará de volta em breve. Aura respondeu com a voz brincalhona que sempre usava. Você tinha que ver sua cara. Neia corou profundamente. Ah, é só que Lord Mare está aqui e... Aura riu e olhou a corada Neia de cima a baixo várias vezes. Acho que ela não é ruim no que diz respeito aos humanos, mas vou crescer muito mais bonita do que isso eventualmente. Tendo-se considerado a vencedora na Batalha das Mulheres, ela enfiou a mão no bolso dimensional e tirou o manto.
Era um tom preto brilhante que parecia de alguma forma capturar a luz das estrelas, de modo que as estrelas se moviam sobre o tecido. Neia o alcançou com cuidado, apenas para ser puxada para trás. Ela congelou. Fiz algo de errado? Neia se perguntou ansiosamente. Aura falou com firmeza: estou deixando você usar isso porque não quero que meu irmão inocente tenha ideias erradas. Mas isso pertencia à lei de Bukubuku Shagama. Você vai tratá-lo com o maior respeito. Neia abaixou a cabeça e estendeu as duas mãos. A relíquia de um ser supremo, vou me lembrar da minha indignidade. Aparentemente satisfeita com a resposta de Neia, Aura entregou a ela lentamente, hesitando apenas um momento antes de colocá-lo reverentemente nas mãos da escudeira. Irmã, isso é rude. Mare repreendeu sua irmã enquanto Neia vestia e fechava o manto. Aura puxou sua orelha. Silêncio, irmãozinho. Já estou sendo legal o suficiente para deixá-la usar qualquer coisa. Estou sendo uma boa irmã mais velha e impedindo que você cresça e se torne um pervertido. Neia corou um pouco com a forma como o pequeno guardião falou. Ah, tudo bem, Lord Mare. A Lady Aura está certa, ela já está me deixando tocar em algo que é, simplesmente maravilhoso. Ela agarrou a frente perto do topo e segurou-a até o nariz e respirou fundo. Oh, garota pervertida. Mare perguntou quando viu Neia cheirar o manto de Lady Bukubuku Shagama. Sim, irmãozinho, garota pervertida. Aura deu um aceno lento e sábio para seu irmão mais novo, fazendo Neia corar novamente. Eu não sou uma pervertida. Ela olhou para baixo, envergonhada. Por que não pervertidos normalmente cheiram roupas de estranhos? Aura colocou as mãos nos quadris e deu a Neia um olhar cético de olhos fedorentos. Ah, desculpe, é bom, cheira bem, a maioria das minhas roupas cheira a... Ela coçou a cabeça. Ah, deixa pra lá. Neia parou enquanto olhava para os pequenos guardiões elfos. Ótimo, se eu continuar assim, estarei agindo como o pervertido que ela pensa que eu sou. Que seja. Aura respondeu com um aceno de desdém. Venha até nossa casa, podemos conversar lá, e não esqueça seus papéis. Neia correu e pegou a mochila que ela havia deixado para trás, e seguiu atrás dos dois filhos dos elfos negros até a grande casa na árvore. O grande tronco largo era facilmente tão grande quanto quaisquer 6 ou mais casas normais que Neia lembrava de sua aldeia. O tronco se estendia em direção ao céu noturno, e dele brotavam grandes galhos lado a lado, 2 em particular, que a faziam pensar no abraço de uma avó. Isso deu à jovem escudeira uma pausa. Uma pausa que Aura e Mare notaram depois de apenas alguns passos e olharam por cima dos ombros. O que? Aura perguntou impetuosamente. Impressionada, Neia assentiu, os galhos fluindo e o grande topo alto, e os gêmeos viviam dentro. Um olhar pequeno e frágil superou brevemente uma Neia que foi tocada o suficiente para cobrir os lábios para silenciar todo o barulho. Neia? Mare perguntou cautelosamente, balançando brevemente a cabeça ligeiramente em direção a ela. A árvore balançou levemente no topo e nas extremidades dos galhos, e por um minuto inteiro ela praticamente ignorou os guardiões. Quando ela falou, tudo o que ela disse foi: Senhora Bukubuku Shagama, ela colocou muito amor neste lugar, ela deve ter se importado muito com quem iria morar aqui. Os galhos, eles estão abertos como braços, eles balançam como se vindo para um abraço, e embalar quem quer que esteja dentro deles para dormir à noite, como uma mãe com um bebê sonolento. Eles a encaravam enigmaticamente, como se tivessem visto uma rocha criar pernas e começar a andar. Neia, no entanto, não viu nada disso. Ela afastou o pensamento e deu um sorriso fraco. Desculpe, sentimentalismo. Perdoe minha grosseria. Ela curvou-se educadamente e o seguiu até a árvore por uma grande porta que parecia ter crescido da própria árvore. Neia atravessou a ampla entrada redonda e olhou em volta para as maravilhas que haviam crescido da própria madeira, as mesas, as estantes, quase tudo. No entanto, de alguma forma, não estou preocupada em pegar farpas. Ela reprimiu uma risadinha, mas seus olhos azuis dançaram com diversão em sua própria piada enquanto os gêmeos se sentavam, acenavam para Neia fazer o mesmo e puxavam uma videira verde pendurada nas proximidades. Um momento depois, uma serva apareceu, uma elfa de corpo esguio e olhos roxos brilhantes. Lady Aura, Lord Mare, como posso servir a você e, seu, convidado? Ela perguntou recatadamente até que viu a pessoa com eles, e que ela era humana. Ela se afastou de Neia por um pé antes de se segurar. Aura parecia não ter notado. Chá e algumas barras de limão. Minha dama. A elfa fez uma reverência e partiu com pés apressados. Ela é, sempre tão rápida. Neia olhou na direção de sua partida.
Sim, quando os humanos estão por perto. Mare respondeu. Ela não gosta de humanos. Absolutamente. Aura comentou, ainda assim, ela nunca tentou fugir de um tão rápido quanto de você, estranho. História da minha vida. Neia acenou para longe. Mas ela não é um dos seres criados deste lugar. Não, não. Ela foi uma das 3 escravas a serem trazidas para Nazarick por um ladrão. Mare respondeu com um rosto desconfortável e nervoso e olhos disparados enquanto ele mexia em seu cajado. Neia manteve os olhos na direção do elfo que partiu. Entendo. Ouvi dizer que elfos são usados como escravos em outros lugares, como o Império e a Teocracia Slane. Supostamente, até mesmo uma grande cidade no Reino Sagrado do Sul tem alguns. Bem, uma coisa ou outra. Mas nunca vi o que isso parece. Acho que não parece uma ótima vida, mas provavelmente não é tão ruim para a maioria deles, certo? Quero dizer comida garantida, abrigo, roupas. Muitos camponeses que conheci teriam ficado aliviados por ter tanto. Aura deu de ombros com indiferença, eu não saberia, mas era ruim o suficiente para que as 3 elfas que tiveram permissão para viver preferissem viver como nossas servas em vez de voltar para lá. Monstros vivem aqui. Mare apontou. Neia franziu os lábios. Entendo. Bem, quando eu for para o sul, vou prestar muita atenção em como os elfos são tratados. Um momento depois, a elfa voltou com um prato de pequenas barras ovais amarelas e uma bandeja de madeira com xícaras e um bule em forma de um conjunto de folhas. A mulher serviu para os gêmeos, então para Neia, embora Neia não deixasse de perceber que a mulher tremia visivelmente quando perto dela. Neia tentou sorrir, mas a mulher bem torneada apenas virou o rosto e praticamente saiu correndo da sala. Como eu disse, vida. Neia encolheu os ombros e por alguns minutos eles desfrutaram de uma tranquila xícara de chá com leite e algumas barras de pão torradas com sabor doce de limão. Quando não havia nada além de migalhas restantes, Neia soltou um pequeno gemido desamparado. Av! Então corou e olhou para baixo. Desculpe, isso foi rude, mas foi muito bom. Sim, foi, mas você não veio aqui para comer barras de limão e chá, isso foi apenas um bônus, certo? Aura perguntou, apoiando a cabeça na mão com o cotovelo na mesa. Neia olhou por cima da mesa e abaixou a cabeça. Você está certa. Você sabe o que estou fazendo. E eu não posso ter sucesso a menos a menos que eu possa aprender com você que aprendeu com eles. Sei como a tumba se sente sobre a minha espécie. Então tudo que eu peço é que você me ajude por causa da missão de Lord Ains para mim. Tudo bem. Lady Bukubuku Shagama era dubladora, seu trabalho era dar alma às coisas, ela amava o trabalho criativo e seu irmão mais novo, Lord Peroroncino. Aura falou com orgulho de sua criadora, mantendo a cabeça inclinada para que seu nariz estivesse no ar e seu queixo erguido, ela se gabou de como sua criadora quase beijou Lord Ains, e Neia não pôde deixar de olhar. Lord Ains. Ela guinchou. Sim, Lord Ains e ela eram próximos. Mare disse com um leve rubor. Ela amava a natureza e o mundo aberto, e acreditava que os irmãozinhos deveriam sempre ouvir suas irmãs mais velhas. Ela também adorava brincadeiras. Eu me lembro de uma vez, ela descobriu que seria o aniversário de Lord Ains, então ela pegou emprestado o que ela chamou de papel de embrulho Ekshi e cobriu toda a sala do trono antes que Lord Ains chegasse. Foi estranho, havia pessoas nuas em todos os lugares. Mas pedaços deles estavam todos embaçados. Mare torceu o cajado em suas mãos. Sim, mas todo mundo riu. Então foi engraçado. Ela sempre disse que um dia sem rir era um dia perdido. Neia passou o tempo seguinte ouvindo as histórias das pegadinhas de Lady Bukubuku Shagama. Finalmente, depois que Neia e Aura riram até as lágrimas 3 vezes, as histórias dos jovens guardiões foram interrompidas pelo retorno de Ceze, segurando as roupas agora secas e limpas. Bem, é isso então. Você pode ir em frente e se trocar, então vá ver Lady Chautiar. Mas, se eles não terminarem de trabalhar nos banhos, depois que ela terminar com você, bem, você pode usar nosso lago para se limpar de novo. Aura riu, enquanto Mare parecia um pouco mais confuso. Neia, só podia corar. Bem, se você insiste, Lady Aura. Neia disse e começou a desamarrar seu manto. A mão de Aura disparou na frente dos olhos de Mare. O que você está fazendo, garota pervertida? Neia tinha um olhar de breve confusão. Se um guardião ordenar um servo menor, ela não deveria obedecer. A boca de Aura abriu e fechou várias vezes, até que ela viu o estalo de um sorriso no rosto de Neia, e então lentamente, ela começou a rir, até que o riso encheu a casa da árvore.
Neia curvou-se excessivamente baixo. Perdoe-me, Lady Aura. Depois de tantas histórias de pegadinhas, não resisti. Apenas, entre lá para se trocar. Aura disse e relutantemente retirou a mão da frente dos olhos de seu irmão. Ela cruzou os braços e cruzou as pernas uma sobre a outra e resmungou: quase nada aí de qualquer maneira, o meu vai ficar maior eventualmente. Arqueira pervertida. Depois de se trocar, ela se dirigiu para a saída. Mare se levantou e se dirigiu para a porta. Eu vou acompanhá-las. Tudo bem, tanto faz. Aura disse enquanto se levantava e se dirigia para seu quarto. Quando os três estavam bem longe depois de um breve passeio silencioso, Mare estendeu a mão para Neia e pegou seu braço. Ela parou e olhou para baixo em seus olhos sensíveis e cheios de alma. Eu amo minha irmã, ele disse calmamente. Neia percebeu imediatamente que naquele momento a gagueira havia desaparecido, assim como o nervosismo que parecia sempre presente. Em seu lugar não havia um adulto, mas sim um menino que sabia que tinha algo importante a dizer. Ela se inclinou para a frente e apoiou as mãos nos joelhos e respondeu com sinceridade: eu posso dizer, e ela sente o mesmo, isso é óbvio. Mare assentiu. Muito. É por isso que eu não disse isso lá. Aura ama tanto as boas memórias de nossa Criadora, ela esquece outras, ou finge que esqueceu. Neia franziu os lábios em silêncio. O aperto de Mare tornou-se dolorosamente forte, mas Neia se impediu de recuar. Não quero isso no seu livro, mas, eu leio muito, sei que a escritora pode influenciar a escrita, então faça isso com o que eu digo a seguir. Lady Bukubuku Shagama, é verdade que ela adorava rir e tudo mais. Mas uma vez, estávamos sozinhos com ela, e ela nos arrumando, ela gostava de fazer isso, e ela disse, do nada, quando a tristeza manda, a morte é a revolução. Acho que minha criadora tinha mais para ela do que ela mostrou até mesmo para nós. E talvez se Lord Ain soubesse, ou tivesse contado, ou ela tivesse perguntado, talvez as coisas fossem diferentes. Encontre alguma maneira de trabalhar isso também faz parte dela. Obrigado, Mare, eu vou. E, esse segredo está seguro comigo, e CZ, certo, CZ? Neia perguntou retoricamente. Conhecimento excluído. CZ respondeu afirmativamente. Bom, e Neia, se você contar a ela. Mare apenas olhou através dos olhos vazios para o azul de Neia. Não vou, juro por sua majestade. Neia respondeu solidamente, e então o garoto nervoso estava de volta. Tchau. Ele disse em êxtase enquanto corria de volta para sua casa. Bem, agora vamos para Chaltear. Neia disse enquanto se espreguiçava com os braços acima da cabeça e as mãos juntas com as palmas voltadas para o céu. Alguma coisa que eu deva saber? Verdadeira pervertida. CZ disse abruptamente e sem hesitação. Oh meu Deus! Neia disse enquanto era guiada até o guardião. Assim que ela bateu, o nariz sensível de Neia sabia que algo estava errado. A vitoriosa, ou pelo menos sobrevivente, de inúmeras batalhas, o cheiro de sangue era agora uma parte primordial de sua mente, e havia sangue além daquela porta. Ainda assim, apesar do fato de que seu coração falhou uma batida, ela se manteve firme e esperou até que ela fosse chamada para entrar, e então ela abriu. Lá dentro havia duas mulheres pálidas, nuas, exceto pelos colares que foram colocados nelas. Perfurações foram intercaladas em várias partes de seus corpos que só poderiam ser presas de vampiro. O par, que poderia muito bem ser de gêmeas, estava muito vivo e bastante animado em suas brincadeiras uma com a outra, até que a causa de toda a sua atividade levantou a mão e disse: pare. Tenho trabalho a fazer. Não sei o que eu estava esperando, mas não era a voz de uma criança. Neia pensou consigo mesma como uma garota bonita e elegante com um rosto delicado e um vestido preto e vermelho se aproximou com passos minúsculos que estalaram sobre um chão de pedra. Então, você é ela. Chaltear disse com uma espécie de interesse curioso. Chegue mais perto, eu não vou te morder. Ela olhou Neia de cima a baixo enquanto a escudeira um pouco mais alta se aproximava. Não se preocupe, você pertence ao Lord Ains, não há necessidade de ter medo desse monstrinho fofo. Chaltear deu um sorriso recatado. Mas cada pelo do corpo de Neia se arrepiou, o lindo monstro cheirava a sangue, e Neia se curvou educadamente. Sim, eu faço. Ela respondeu Chaltear sinceramente. Eu estava assistindo, você sabe. No dia do seu teste. Chaltear disse quando chegou perto o suficiente para nem mesmo ter que estender o braço para tocar a mulher na frente dela. Você estava? Neia perguntou quando ela encontrou os olhos vermelhos de sangue. Sim. Se você tivesse falhado, eu teria pedido para você ser dada a mim como um brinquedo.
Eu gostei daqueles olhos, você vê. Mistura de luxúria e medo. Mas você passou, contra todas as expectativas. Você aceitaria este doce monstrinho e me deixaria adivinhar por que você teve sucesso onde outros não tiveram? Chautiar fez um pedido, mas não foi um pedido. Neia, no entanto, sabia como esse jogo era jogado. Por favor, continue, Lady Chautiar. Neia respondeu educadamente e ficou ereta com os pés na largura dos ombros e os braços cruzados atrás das costas. Chautiar aproximou-se de uma pequena mesa para dois e sentou-se. Sente-se. Ela ordenou, e Neia se aproximou para ocupar seu lugar em frente ao guardião. Quando Neia se sentou e trouxe seus papéis e tinta, Chautiar estendeu o braço em direção a seus brinquedos e com um único dedo se curvando para si mesma, as convocou. Elas correram para obedecer e sentaram-se aos pés dela. De seu espaço escondido, ela tirou um par de tigelas cheias de sangue e as colocou no chão. A dupla esperou até que ela acenasse com a cabeça e dissesse: beba. Só então eles abaixaram os lábios para consumir, e Chautiar virou para um lado e apoiou os pés nas costas do mais próximo a ela. O brinquedo que bebia parou apenas para virar um rosto alegre para sua patroa, antes de retomar sua refeição. Neia observou com fascínio mórbido uma cena que obviamente era tão mecânica que deve ter acontecido 1000 vezes. Ela mal percebeu que Chautiar estava observando seu rosto o tempo todo. A resposta: está bem aqui. Chautiar apontou para os escravos lambendo. Desculpe. Neia perguntou, surpresa. Amor. Eles me amam, eles pertencem a mim, eles farão qualquer coisa por mim. Não há nada que eles não façam para me ver satisfeita, não importa o quanto isso os machuque. É por isso que você passou. Eu deveria ter previsto isso. Chautiar pareceu um pouco envergonhada por si mesma por um momento. Os outros, acho que não, pelo menos não da mesma maneira. É por isso que concordei em me encontrar com você, porque você está fazendo isso para deixar meu senhor feliz. Não porque isso vai lhe trazer algum ganho. Embora se isso lhe rende um tapinha na cabeça, suponho que não posso culpá-la por querer um. Ela soltou um pequeno riso quando Neia corou. Eu? Neia começou a dizer, apenas para Chautiar estender a mão e pegar a mão dela. Estarei observando o que você faz, então faça o seu melhor. Não há sentimento pior em todo o mundo do que falhar com Lord Ains. Mesmo que ele esteja perdoando, falhar com um senhor tão digno, não é algo que você jamais esqueça. Portanto, tenha cuidado lá fora. Chautiar disse isso com uma voz caprichosa, de um hálito que cheirava a sangue em uma sala que cheirava a sangue e sexo. Mas, por baixo de tudo isso, o aviso parecia verdadeiramente intencional. Bem, obrigado. Lady Chautiar, farei o meu melhor. Isso é tudo que qualquer um pode fazer. Neia respondeu com uma mudança levemente desconfortável em seu assento. Tudo bem então, vamos ao que interessa. Lord Peroroncino, bem, você certamente já está me descrevendo como uma pervertida. Ela perguntou a Neia, apenas para Neia manter o rosto educadamente neutro e não dizer nada. Vou aceitar isso como um sim e usarei o rótulo com orgulho. Lord Peroroncino acreditava no prazer, ele era o que você deve se lembrar de ter lido como um hedonista. Ele era o irmão mais novo de Lady Bukubuku Shagama. Portanto, não é de se surpreender dele ser um pouco indulgente, como é seu direito como um deus. Mas mais importante, ele acreditou em sua busca. É claro que quando você olha por aqui. Ela sorriu o suficiente para mostrar suas presas e acenou com o braço para abranger seu quarto, os vários brinquedos usados em seus servos, as correntes, os chicotes, a cama em desordem. Cezê estava certa, eu quero outro banho. Neia refletiu, mas deixou o guardião continuar. Você vê um aspecto disso. Mas ele também era sábio. Lembro-me da história do Xiu. Chautiar fez uma pausa no súbito movimento da cabeça de Neia para o lado. Xiu? Neia perguntou e franziu os lábios. Uma espécie de porta-voz de uma causa que finge não ser. Um desses do primeiro mundo chegou ao segundo mundo e apoiou publicamente a destruição de um certo lugar do primeiro mundo. Lord Peroroncino acabou fazendo um argumento apaixonado que tanto humilhou seu oponente que o Xiu fugiu de cena. Ele aparentemente adorava bater tanto quanto amava. Ela olhou ao redor de seu quarto novamente e deu um sorriso malicioso. Nossa, você nunca fez nada disso, fez? Chautiar olhou Neia de cima a baixo novamente com maior interesse. Ah, bem, não. Neia gaguejou por um momento, pega de surpresa. Por que não? Tímida. Chautiar perguntou e se inclinou um pouco mais perto. O nervosismo de Neia desapareceu e ela olhou para o guardião vampiro. Você tem que zombar de mim desse jeito, Lady Chautiar.
Chautiar piscou surpresa com a pergunta inesperada. Quem está zombando? O silêncio se estendeu entre elas. Você estava falando sério? Neia perguntou cautelosamente. Claro, é outra coisa. Chautiar perguntou com uma curiosidade agora genuína. Olhe nos meus olhos, Lady Chautiar. Neia disse humildemente. Essa é geralmente a fala do vampiro. Chautiar brincou, mas quando Neia não riu, ela deu de ombros. Eu já os vi, minha pergunta ainda permanece. Neia cuspiu tão brutalmente quanto ela sabia, porque eu não sou atraente para a maioria dos humanos. Ninguém quer uma mulher que olha para eles assim, e eu não posso olhar de outra maneira. Ela bufou zombeteiramente. Você quer a verdade? Neia disse com amargura. Eu peguei reflexos às vezes, vi homens me olhando por trás, vi seus rostos, mas assim que eu me virei e eles viram esse rosto. É por isso. E eu não gosto de ser lembrada disso, então, por favor, não pergunte mais nada. Chautiar aceitou aquele discurso amargo e simplesmente disse: Você deveria tentar com uma garota, então. Você pode se surpreender. O rubor de Neia voltou. Obrigado pelo conselho, Lady Chautiar, mas duvido muito disso. Melhor para mim apenas servir ao único rei que vale a pena ter e esquecer tudo isso. Agora, podemos, por favor. Ela bateu a pena no papel à sua frente na mesa e Chautiar revirou os olhos. Bem, meu criador é meu assunto favorito, tudo bem, essas são algumas das coisas que Lord Peroroncino disse e fez dentro destas paredes. Quando terminaram e Neia saiu do quarto de Chautiar, ela encontrou Cesa encostada na parede com os braços cruzados na frente do peito. Você estava certa. Eu me sinto suja. Mas, ela é um monstrinho bonitinho, isso é verdade. E pelo menos não tenho a sensação de que ela me odeia ou quer me matar. Mas que quer outras coisas, é por isso que eu quero um banho. Mas, eu meio que gosto dela. Cese colocou um adesivo na bochecha de Neia no lugar do que havia lavado antes. Eu ainda vim primeiro. Ela disse, e Neia impulsivamente a abraçou. E eu não poderia ter pedido um começo melhor. Neia disse apaixonadamente, agora, para onde vamos? Senhor Cocytus. Cese afirmou e começou a andar. Eles encontraram o guardião na arena duelando contra um monstro que se elevava sobre ele, com pelo menos 10 metros de altura e feito de fogo, ou assim parecia. A criatura com garras cortou o guardião insetoide gelado, vapor sibilou e Cocytus, empunhando 4 lâminas, lutou como um mestre. Neia observou em silêncio como um ser que poderia ter destruído o poder combinado da humanidade por si só, falhou em arranhar o guardião e foi forçado a uivar de dor quando foi reduzido a nada. Por fim, a centelha final de vida na coisa cintilou e se extinguiu, e ela desapareceu. Quando os viu, Cocytus ergueu uma espada em saudação, e eles se aproximaram. Neia se curvou. Você está tão impressionante como sempre, Lord Cocytus. Cocytus embainhou sua lâmina e inclinou a cabeça ligeiramente em direção à sua ex-aluna. Você, ainda, está, trabalhando, duro. Eu, vejo, isso. Neia sorriu com o elogio, obrigada. Ela disse brevemente. Você sabe por que estou aqui. Existe algum lugar onde possamos conversar? Cocytus respondeu alcançando sua dimensão de bolso, puxando um arco e jogando-o para ela, então estendendo a mão, puxando uma espada e jogando-a para ela também. Primeiro, ele respondeu quando ela pegou os 2 itens. Neia vestiu os itens e pegou a aljava que ele jogou para ela, e instintivamente se posicionou a alguns metros de distância. Eu realmente deveria ter previsto isso. Neia riu quando Cese se posicionou entre os dois. Cocytus guardou 3 de suas espadas, mas Neia não se sentiu nem um pouco insultada. Eu não sou digna de 2, talvez no final da minha vida, ele use 2. Mas ainda não. Não, ainda não. Começar. Cese disse e saiu do caminho. Cocytus se preparou em posição de batalha para receber a carga. Venha. A espada, de Lord Ains. Neia não o deixou esperando, ela foi direto para o arco e veio correndo para ele atirando flechas que não poderiam tê-lo machucado, mas que ele desviou mesmo assim, apenas para Neia largar o arco inestimável como lixo e ir para a espada. Assim que ela entrou, sua espada brilhou, e ela se abaixou para tentar cortá-lo em seu corpo, apenas para seus outros membros desviarem a lâmina no plano e sua cauda dar a volta e atingi-la nas costelas, fazendo-a voar. Bom, agressão é a sua virtude, Neia, baraja. Ataque, ataque, forte. Nunca deixe que eles assumam o controle. Cocytus comentou enquanto Neia se levantava.
Agility Boost, ela proferiu uma arte marcial e conseguiu evitar outro golpe de sua cauda, e pulou sobre ela, dando o pontapé inicial. Ela tentou acertar um golpe com o joelho na cabeça dele, apenas para descobrir que ele pegou sua canela e arremessou ela embora novamente. Neia rosnou quando atingiu o chão, ela sentiu seu sangue subindo, correndo em suas veias, dizendo a ela para lutar. Ela pousou perto de seu arco, pegou e arremessou sua espada no peito de Cocytus enquanto avançava, puxando flechas e disparando-as novamente. 4 flechas estavam no ar antes que ele derrubasse a espada dela. Para sua surpresa, ela largou o arco, e enquanto ele desviava as flechas, ela pegou a lâmina. Mal. Ele cortou um dedo em sua mão antes que ela pudesse agarrar o punho e empurrá-lo contra ele a queima-roupa. Seu braço inferior direito pegou a ponta, e nos olhos da pequena escudeira, ele viu a disposição de suportar qualquer dor para desferir um único golpe. Ela aprendeu isso com Zaryuzu, usando seu próprio sangue para polir a lâmina e torná-la mais difícil de parar. Ele baixou a espada até os duros olhos azuis dela. Pronto. Ele disse, e ela relaxou o corpo e começou a respirar com dificuldade. Muito bem, meu aluno. Cocytus a elogiou genuinamente, e ela conseguiu fazer uma careta enquanto procurava o dedo decepado. Obrigado, mas posso pedir uma poção de cura? Acho que não posso simplesmente encaixar esse dedo de novo. Ela conseguiu dar uma risada dolorida quando uma foi tirada de seu bolso dimensional e casualmente despejada sobre sua cabeça. Agora que nos divertimos um pouco, posso pedir para você me ajudar? Neia perguntou enquanto pegava as flechas e se curvava para devolvê-las. Você pode não precisar. Cocytus comentou enquanto colocava uma pequena mesa e uma cadeira entre eles para ela se sentar e escrever. Por que não? Neia perguntou curiosamente. Cocytus era normalmente sucinto, se não tanto quanto CZ, ainda de poucas palavras. No entanto, sua resposta que se seguiu surpreendeu Neia por sua extensão, se não por sua sinceridade. Desprezo, pela sua raça, pela maioria dos habitantes de Nazarick, eu, nem, sempre, compartilho. A sua raça é capaz do que meu Criador honrou e do que ele me criou para ser. É verdade que muitos não são assim, mas é verdade com bastante frequência que só posso concluir que seus caminhos não se prestam a isso. Sob a regra certa, com as crenças certas, seu povo pode um dia ser melhor do que é. Neia pensou sobre isso, é estranhamente reconfortante ouvi-lo dizer isso. Ainda assim, é difícil acreditar nisso como mais do que bondade. Não consigo entender o quão destrutivos alguns de meus semelhantes são, imaginando toda a humanidade sendo diferente. Sonhos, mas não é esse o ponto. Para tornar um sonho real sob o meu Senhor? Talvez ele esteja certo. Cocytus, surpreendentemente, escolheu continuar, inclinando-se para mais perto dela enquanto ela escrevia. Ainda assim, se você quiser saber sobre meu Criador, ele tinha temperamento guerreiro e, acima de tudo, amava a competição, uma rivalidade, onde lutava contra vontade. Ele dizia que ambos poderiam se tornar mais fortes. Um rival que você reverência o suficiente para tentar, mas é um aliado valioso. Eles podem torná-lo mais forte. Sim, alguns deles você deve matar, mas até os inimigos podem ser dignos de respeito. Você pode reconhecer seus pontos fortes, suas virtudes e saber que, em outra vida, você podem ter sido como irmãos. Vocês podem refletir o melhor e o pior um do outro e até mesmo ser quase como amigos. Essas são coisas que já passei um ano ensinando a você, Neia Baraja. Você só não sabia na época que esse foi o caminho do
meu Criador. É por isso que digo que há pouco que posso acrescentar. Então, por que você concordou em me ver? Neia perguntou, pasma. Simples. Cocytus disse enquanto se endireitava. Neia olhou para ele com expectativa. Ele embainhou sua espada final e respondeu: Eu queria ver minha aluna e ver como você cresceu desde que partiu. Neia sentiu seu coração estremecer em seu peito. Nenhuma pessoa que me ensinou quando criança jamais perguntou como eu estava depois que deixei sua instrução. No entanto, aqui em um covil de monstros, não há um, mas vários seres que perguntam sobre meu progresso e bem-estar. Que coisa estranha, é como ter camaradas próximos. Ela pensou, e enquanto pensava, a inspiração que poderia ter vindo do próprio Criador de Cocytus veio, e ela rabiscou os pensamentos que vieram a ela tão rápido quanto seus dedos poderiam passar pela página. É bom ver você também, Lord Cocytus. Estou comovida com seu desejo de me ver, e prometo, quando o tempo permitir, farei uma visita amigável, e faremos isso de novo. Um dia, antes de morrer, serei digna de sua segunda espada. Neia disse isso com o maior calor em suas palavras enquanto se levantava. Bom, estou ansioso por esse dia, Neia, Baraja. Cocytus respondeu. Se Lord Ains me pedisse agora para abandonar minha humanidade para vir aqui e permanecer um servo deste lugar, eu faria isso sem hesitação. Neia percebeu quando se curvou para seu professor, e Cese se aproximou. Eu me pergunto se ele me faria vestir uma roupa de empregada, ou o que eu me tornaria. Neia ponderou que, ao ver Cese se aproximar e se imaginar brevemente em uma roupa de empregada, ok, o primeiro pensamento é ridículo, mas, no segundo pensamento, apesar do meu rosto, eu não ficaria tão mal nisso. Isso provocou uma risada que ela não conseguiu conter quando Cocytus tirou um item para invocar outro monstro impossível para ele praticar, e as duas mulheres se retiraram. Cese olhou para ela inquisitivamente. Apenas um pensamento bobo meu, não é nada. Neia riu novamente. Para onde agora? Ator de Pandora, mas ele se encontrará com você no bar. Cese respondeu e guiou Neia para um lugar para o qual, na verdade, ela não precisava de orientação. Apenas lembre-se, eu não bebo muito. Neia respondeu, eu não estou realmente familiarizada com ele, então, familiaridade com o bar à parte, se ele quer um concurso de bebida ou algo assim, receio que estou em desvantagem. Cese balançou a cabeça, é simplesmente mais fácil. Tudo bem então. Há algo que eu deva saber? Neia disse com desdém quando finalmente chegaram à porta do bar e a abriram. Seu criador é seu mestre, o rei feiticeiro. Cese disse, e o braço de Neia caiu de repente tão rápido que a porta voltou e teria batido em seu rosto se Cese não tivesse enfiado o pé na frente para pará-la. O que? Não, claro que faz sentido, seria estranho se todos os outros fizessem um servo, mas não o maior de todos. Neia passou a mão pelos cabelos ansiosamente. O que devo saber? Devo ficar de joelhos como faria para seu criador. Devo usar algo mais formal ele é como um príncipe, certo? Então, Neia de repente ficou bastante inquieta. Nada disso é necessário. Come em Mein Frau. Entre. Ela ouviu o grito de dentro e abriu a porta para ver a figura quase sem rosto acenando para uma mesa. Assim como ela se lembrava, o bar era opulento, mas de bom gosto, com muitas mesas e muitos reservados. Estava quase vazio, exceto pelo homem com cabeça de cogumelo atrás do bar e alguns criados ociosos, e um patrono na forma de um pinguim que tomava goles preguiçosamente de um canudo preso em um copo grande. Neia entrou e sentou-se à mesa onde o homem quase sem rosto esperava por ela. O ator de Pandora falava com uma voz grandiosa e fazia gestos selvagens e dramáticos que erguiam os braços como se fossem abraçar o mundo a cada palavra. Não há necessidade de ser formal comigo, Mein gute Frau, sou apenas um guardião de área, protegendo o tesouro sozinho. Mas sou filho de Mein Vater, e portanto, contém algum fragmento de sua sabedoria que ele escolheu colocar em mim. Neia gostou dele imediatamente. Tudo nele gritava alto, aberto, expressivo, honesto, e acima de tudo, performativo. Como alguém acostumada a estar diante das multidões, ela reconheceu imediatamente uma alma gêmea. Ela escolheu imitá-lo, estendeu o braço em um gesto grandioso. Tenho o prazer de conhecê-lo, filho do maior de todos os reis e Deus dos deuses. Este humilde servo de seu pai é profundamente honrado por sua disposição de ceder seu desejo egoísta de ajuda. Ele não respondeu imediatamente, eu fui longe demais.
Ela se perguntou ansiosamente. Ele gostou dela imediatamente. Ó serva do Altíssimo, você é mais sábia do que imagina. Ele apertou a mão dela entre as suas, pois você conhece os limites de sua sabedoria, sabendo que você não sabe nada, é o começo de todo o conhecimento. Sinto-me humilhado por sua humildade e desejo ajudar a serva que desafiou as expectativas de meus camaradas e eu mesmo. Ela cobriu a mão esquerda dele com a direita e respondeu da mesma forma gregária: sua humildade e minha humildade me humilham, assim como sua vontade de iluminar meu eu ignorante. Orgulhosa estou por conhecer alguém que é a cristalização da vontade e desejo de nosso mestre comum. Se eu não parar com isso, eles vão continuar a noite toda. Cesê pensou consigo mesma e tocou o ombro de Neia. Negócios. Ela disse sucintamente. Parecia que os dois pararam e eles retiraram as mãos e diminuíram o entusiasmo de seu artista. Aham. Ah, bem, sim. Você conhece a natureza da minha visita. Não quero falhar, e antes de vir, revirei tanto papel e tantas penas, só quero me sair bem. Neia disse com sinceridade silenciosa. Por favor, me ajude a entendê-lo melhor, o que ele quer para este mundo, o que ele quer para aqueles que o seguem. Menvater nos falou sobre o projeto Utopia, sendo o plano para o mundo perfeito. Um mundo onde a verdadeira felicidade pode ser obtida para todos os seres. Ele falou uma vez sobre o primeiro mundo e a divisão entre os diferentes seres que os levaram a matar uns aos outros, e como a pressão pelo poder muitas vezes destruiu ambos no final. Uma história vem à mente. Houve um navio que naufragou em uma pequena ilha, e havia mais de 100 sobreviventes. Um punhado da tripulação assumiu o poder rapidamente, eles mataram qualquer um que se opusesse a eles, mantiveram as mulheres como brinquedos sexuais e exploraram o resto. No final, as lutas internas começaram, e de mais de 100 sobreviventes inicialmente, havia menos sobreviventes do que dedos em suas mãos. E desses, nenhum teria sobrevivido se o resgate não tivesse vindo. Por outro lado, em outro naufrágio, a tripulação agiu em cooperação com os passageiros, e eles trabalharam juntos em confiança comum, e todos sobreviveram em uma ilha onde foram resgatados com boa saúde meses depois. Entendo, então, a divisão foi destruída, mas a unidade prosperou. Neia concluiu e começou a reformular o que entendia da história de sua nação. O alto custo da muralha e as guerras com os demi-humanos, o dinheiro não gasto na construção do reino por causa do medo constante da guerra. Sim, entendo. Neia respondeu enquanto seus olhos se abriam para o significado disso. E se mãos segurando espadas umas contra as outras, segurassem ferramentas para construir juntas? E se todas as raças pudessem realmente existir sob uma bandeira? Sua nação não triunfou porque um exército demi-humano lutou ao seu lado contra Jaldabalt. Quando o rei feiticeiro o derrotou, suas forças combinadas não eram mais fortes juntas. O ator de Pandora fez a pergunta retoricamente. Como Irrantel? Neia respondeu com admiração silenciosa. Ou o vilarejo carne? Sim. Verdadeira paz. Verdadeira unidade. O que traz isso e coloca tudo junto sob uma lei, um contrato social, isso é o que é bom aos seus olhos, isso é o que liberta seu povo do medo, e é por isso que todas as pessoas devem ser seu povo. Se não forem, no final um destruirá o outro ou eles destruirão um ao outro. O ator de Pandora disse quando um par de canecas foi trazido, ele deslizou uma para Neia e pegou uma para si. A sua utopia. Neia disse com entusiasmo. Eles bateram suas canecas e beberam profundamente. Vou gravar esta sabedoria em meu coração, e nunca esquecê-la. O mundo deve ser dele, ou ele irá se destruir. Neia disse apaixonadamente, e desfrutou de mais uma hora de bebida e conversa casual enquanto o ator de Pandora regalava com histórias de batalhas passadas e compromissos excêntricos de que ele ouviu ou testemunhou. Finalmente, Neia se levantou e se curvou com um floreio dramático. Ator de Pandora, filho do maior de todos os seres, portador de sua vontade, sua generosidade para com esta mera garota humana, mas uma pedra diante de sua montanha, não será esquecida. Se alguma vez eu posso ser útil, mesmo que seja como uma pedra a ser esmagada enquanto obrigo um inimigo a tropeçar em seu caminho ou no caminho de seu Pai Todo-Poderoso, eu imploro que me invoque. Ela achou difícil não sorrir muito quando o ator de Pandora se levantou e fez uma saudação afiada e nítida. Mein guten Frau, só você entendeu o verdadeiro valor do desempenho e da presença, e por isso sou grato. Portanto, foi um prazer e um privilégio transmitir as nobres palavras de meu mestre a você, que este humilde fragmento de sua sabedoria a guie, é agradável além das palavras. Vá em frente e faça grandes coisas em nome do Pai, e ficarei orgulhoso e feliz em vê-la mais uma vez algum dia,
e espero que esse dia seja em breve. Ele não tinha uma boca do tipo que lhe permitia sorrir, mas ela sentiu o prazer saindo dele mesmo assim enquanto eles relaxavam lentamente suas posturas depois que Cesar tocou o ombro de Neia novamente. Venha, é hora de voltar. Ela disse em seu tom monótono. Neia acenou com a cabeça, sim, tem sido tão maravilhoso e fascinante quanto assustador, mas amanhã será um longo, longo dia na estrada. Então venha. Cesar disse suavemente, e quando o portal se abriu, Neia passou por ele e se viu de pé na escuridão mais uma vez, na árvore onde ela estava sentada antes. O fogo estava mais baixo agora, a bebida e a música terminaram, apenas os guardas patrulhavam, enquanto todos os outros dormiam. Neia olhou para todos eles, homens e mulheres deitados lado a lado, guardas, mercadores, os poucos passageiros que eles pegaram, os mercenários de Tinamok, e ainda assim ela não conseguiu dar um passo mais perto deles. Ela olhou para trás, desejando que o portal ainda estivesse aberto. Cesar tocou seu bíceps. Tudo bem? Neia balançou a cabeça. Está tudo bem, mas eu me senti melhor lá, até com medo, do que aqui, onde eu lidero. Por mais estranho que pareça, é verdade. Eu estava olhando para trás porque queria que o portal se abrisse, queria Lord Ains para me dizer para entrar, e eu queria não sair. Mas eu sei que não é o meu lugar. Mas este é o meu lugar. Eu tenho seguidores e inimigos. Mas os únicos amigos que tenho, vêm de um divino reino. Ela abriu um sorriso. Não se preocupe, não estou triste. Conheço a singularidade da minha posição. Isso apenas cria perguntas e caprichos que não consigo responder ou satisfazer. Acima de tudo, todos os servos de Lord Ains são algo. Lord Sebas é o mordomo-chefe. Lord Cossitus é sua espada. Lady Albedo, bem, o que ela quer ser está claro, mas ela é como um cérebro interno, enquanto o Lord Demiurgo, o externo. Cada um deles é alguma coisa. Eles poderiam dizer, eu sou o braço do rei feiticeiro e qualquer um saberia o que eles querem dizer. Mas o que eu sou? Eu me contentaria apenas em ser uma ferramenta, se isso é tudo o que posso ser. Mas, Neia simplesmente parou de falar. Mas, Cesar empurrou, aproximando-se um pouco mais de sua companheira. Neia coçou a cabeça, eu não sei, eu apenas sinto que há algo mais, talvez não mais, mas como se eu devesse ser algo diferente de apenas uma ferramenta genérica aleatória. Acho que o tempo dirá que papel vou desempenhar, seja ele qual for, espero ser boa em interpretá-lo. E, espero que dê a ele tudo o que ele deveria ter. E você? Cesar perguntou, revelando apenas seu próprio carinho pela menor das inflexões e a menor mudança em seu aperto no braço de Neia. Neia balançou a cabeça, isso é o que eu quero. No final, sou apenas uma mulher humana, uma órfã sem família e provavelmente sem nenhuma à minha frente. Dando a ele o melhor que posso, essa será minha felicidade, e isso trará grandes coisas um dia, se eu trabalhar duro o suficiente. Esta foi uma noite muito útil, e por interceder em meu nome, eu agradeço. Eu realmente não poderia pedir uma amiga melhor do que você, Cesar. Neia deu um tapinha doce no braço de Cesar e foi encostar as costas na árvore que lançava uma sombra que aprofundava a escuridão ao redor delas. Minha amiga. Cesar disse sucintamente e deixou Neia ir devagar. Neia bocejou, prefiro nem me incomodar em dormir, juro que não estou cansada. Mas, um pouco de olho fechado deve me ajudar a processar tudo, e com o fogo morrendo, não há muita luz para trabalhar de qualquer maneira. Você vai vigiar? Cesar assentiu. Sim. Ela disse rispidamente, alguém tem que cuidar de você, você não é muito boa nisso sozinha. Ela pensou quando Neia esticou as pernas e adormeceu prontamente, desmentindo sua declaração anterior sobre não estar nem um pouco cansada. Muitos, muitos quilômetros de distância. Iliana caminhou pelo longo e opulento corredor de seu inferno vivo, os sinos que balançavam ao redor de seu corpo tilintavam e tocavam a cada passo de sua marcha mortal antes de ela bater na porta. Entre! Uma voz disse com uma ansiedade que a deixou enojada. Lá dentro, um humano em roupas finas, rosto cheio de espinhas e desengonçado, não totalmente adulto e realmente bastante esquelético, derramou um pouco de vinho enquanto gesticulava para que ela entrasse. Bem-vindo ao Golden Rowan, meu mestre. Fui designada para o seu quarto e o servirei de todas as maneiras. Ela disse com a voz que ela foi bem treinada para usar. Sim, apresse-se e venha aqui, fique de joelhos. Papai pagou por este quarto para mim pelos próximos dias, e eu não quero perder um minuto. Ele disse com um sorriso arrogante. Oh, ele vai ser um dos malvados. Iliana xingou enquanto fechava a porta e se apressava em obedecer.
Quando ela caiu de joelhos na frente dele, um pensamento veio à sua mente quando ele começou a dar ordens sobre como agradá-lo. Um dia desses, alguém vai derrubar vocês, filhos da puta, não me importa como, não me importa se eu viver para ver isso, mas se houver algum Deus neste mundo que não odeie minha raça, eu rezo para que ele me ouça agora enquanto eu imploro. Por favor, destrua tudo, envie um demônio, envie ira e fogo, mesmo que isso me queime, apenas, qualquer coisa. Por favor. Ela encerrou a oração enquanto trabalhava no cinto do garoto rico e mimado e esperou desesperadamente pelo fim que um pequeno núcleo de si mesma lhe disse que estava chegando a Vimark.